seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e nesse bimestre eu vou apresentar para vocês as aulas de ciências. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo hidrológico, entender como ele acontece e o que é o ciclo hidrológico. Nosso material de estudo no segundo bimestre será o Plano de Estudo Tutorado, PET, volume 2. Nós teremos 9 aulas nesse bimestre. A nossa primeira aula, a aula de hoje, é sobre ciclo hidrológico. A nossa segunda aula é sobre o uso consciente da água, para que a gente possa preservar o ciclo hidrológico, são aulas complementares. A aula número 3 é sobre o problema do lixo e a aula número 4 nós vamos estudar soluções para o problema do lixo. Na aula número 5 nós vamos falar do consumo de energia e na aula número 6, completando a aula número 5, nós vamos entender a geração de energia, como é produzida a energia que nós consumimos. Na aula número 7, nós vamos conhecer o sistema digestório. Veja que aqui a gente mudou um pouco de assunto e foi para o nosso corpo. Então, na aula número 8, complementando, nós vamos entender o sistema respiratório e na aula número 9, o sistema circulatório. Aqui estudando, a complexidade do nosso organismo. E aí, você já se hidratou hoje? Você já bebeu água hoje? Bom, eu acredito que você já deve ter bebido água e que você já deve ter usado a água em diversas atividades só no dia de hoje. Quantas vezes você acha que já usou a água até esse momento? Se você estiver vendo essa aula de manhã, por exemplo, ao se levantar, provavelmente você escovou seus dentes, lavou seu rosto ou tomou um banho. Você deve ter tomado um café e na preparação do café gasta água. Provavelmente a louça que você tomou, esse seu lanche, também foi lavada. Você provavelmente também usou o vaso sanitário, foi ao banheiro e usou a água na descarga. A água está presente o tempo todo no nosso cotidiano. Ela é muito necessária para a nossa vida e para o nosso conforto também, para a nossa higiene, Não só para a alimentação, hidratação, como também para a nossa higiene. Além disso, a água também está envolvida no processo de geração de energia. Então, toda vez que você usa energia elétrica, é possível que essa energia tenha sido gerada pelo movimento da água. Aqui no Brasil, a maioria, a maior parte da geração de energia é através do movimento da água, a gente chama de hidrelétrica. Você já parou para pensar que a água que você bebe hoje é a mesma água que os dinossauros já beberam um dia? Você já parou para pensar nisso? Será que isso é verdade? Olha só, a mesma água que você bebe hoje é a água que os dinossauros beberam, que as plantas consumiam há milhares e milhares de anos atrás. Vamos entender como que isso acontece. Nós podemos encontrar água em 3 estados, e aqui nós não estamos falando estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, não, nós estamos falando de estados físicos. 3 maneiras que a água se apresenta fisicamente para nós. Esses estados são, veja só, nós encontramos a água no estado líquido, nós encontramos a água no estado sólido e também encontramos a água no estado gasoso.
Gasoso é aquele estado que nós chamamos de vapor. Então, a gente encontra água no estado líquido, a água que a gente bebe, por exemplo, água no estado sólido. Sólido quer dizer duro, água congelada. E gasoso, que é o vapor de água. Veja só, nós encontramos a água no estado líquido, na nossa casa, nas torneiras. Nós encontramos a água no estado líquido, na natureza, nos rios. Opa! Nos lagos, no mar, na chuva. Também tem água no estado líquido no subsolo, a gente não enxerga, mas ela está lá. Nós encontramos água no estado líquido à venda em lanchonetes, em restaurantes, né, em bares. Então, nós encontramos água no estado líquido muito, muito mesmo. E a água no estado sólido? Nós encontramos na nossa casa, lá no congelador. E nós encontramos também nas geleiras. Que é isso, professora? Geleiras? Geleira é aquela forminha de gelo que a mamãe coloca lá no congelador? Não, vamos com calma, né? Geleiras são locais onde a gente encontra água congelada no ambiente, onde em ambientes frios existem montanhas que ficam congeladas no seu topo, existem geleiras no mar, né? Existe o iceberg ali que a gente fala, então tem água congelada na natureza também. Nós também encontramos a água congelada na natureza no granizo. Na neve, também é água congelada, também é água no seu estado sólido. Então, a água no estado sólido pode ser encontrada lá no nosso congelador, no freezer, mas também pode ser encontrada na natureza, quando ela se congela porque o ambiente está frio, ok? Nas nuvens, às vezes, a gente tem água que está congelada também, então a gente encontra no granizo, na neve, nas geleiras. E a água no seu estado gasoso? Onde é que eu encontro essa água no estado gasoso? A professora desenhou aqui uma chaleirinha, né, soltando a fumacinha dela, que a gente chama de fumaça, mas não é fumaça, é vapor, vapor de água. Essa água é encontrada no ar. Mesmo que você não a veja, a água no estado gasoso não é visível aos nossos olhos, mas ela está no ar, as partículas estão em suspensão no ar. Então, nós respiramos bem quando o ar tem uma certa umidade. É importante que exista umidade no ar para que a gente respire bem, para que a gente fique saudável, para que esse ar seja agradável. Então, nós encontramos no ar, o vapor de água ou a água no seu estado gasoso. Os estados da água se transformam. A mesma água que ora estava líquida torna-se sólida, ou a mesma água que ora estava líquida torna-se gasosa. Então, a água se transforma e a essas transformações dos estados físicos da água, nós também damos nomes. Então, a água que estava líquida e eu aqueci, porque para a água ficar no estado gasoso, a gente precisa aquecê-la. A água que estava líquida e foi para um estado gasoso, ela passou pelo processo da evaporação.
facinho de você se lembrar. Aquilo que se tornou vapor se evaporou, então, evaporação. E a água que estava no estado líquido e foi colocada lá no congelador, perdeu temperatura, esfriou até o ponto de se tornar sólida, passou pela solidificação. Solidificação. Então, veja só, as duas transformações envolveram temperatura. Temperatura alta, a água que estava no estado líquido passou pela evaporação, tornou-se água no estado gasoso. E a água que estava no estado líquido, quando esfriou bastante mesmo, passou para o estado sólido, solidificação. Então, pessoal, os estados se transformam, os estados físicos da água se transformam, mas eles não se transformam só do líquido para o gasoso, formando a evaporação, e do líquido para o sólido, fazendo a solidificação, não. Eles também fazem o caminho inverso. Então, se nós tiramos aqui o gelo do congelador, ou se muda a estação lá na geleira que a gente falou, né, lá na natureza, o que vai acontecer com esse gelo? Esse gelo vai derreter. A água que estava no estado sólido vai voltar ao estado líquido. Isso também acontece com a neve que se derrete, isso também acontece com o granizo que se derrete na natureza, né, com os lagos congelados que vão descongelar. Essa transformação do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Então, veja só, do líquido para o sólido, a gente teve a solidificação. E quando do sólido volta para o líquido, nós temos a fusão. E então, será que do estado gasoso também pode voltar para o líquido? Sim, pode sim. Então, aqui, do gasoso para o líquido. Essa seta não está bonita não, professora. Do gasoso para o líquido, nós também temos uma volta. A água aqueceu, virou vapor. Quando ela esfriou novamente, ela volta a ser líquido. A isso nós chamamos de condensação. Então, a água se condensa. A condensação é a volta da água do estado gasoso para o estado líquido. Nós tivemos a evaporação. Quando ela estava líquida, se aqueceu e virou vapor, virou água no estado gasoso. E nós temos a condensação, quando ela se esfria novamente e volta a ser líquida. Nós também encontramos os 3 estados físicos da água na natureza, não só produzidos artificialmente, como na chaleira, no congelador, nós encontramos na natureza. Na natureza, nós temos líquida aqui, olha, a água subterrânea, a água que está no subsolo. Nós temos os rios, os lagos, isso tudo é água líquida. Lá na natureza, nós também temos a água no estado gasoso, no ar, suspensa no ar. E nós temos nas nuvens também, e nós temos as geleiras, que é a representação da água na natureza no estado sólido. Então, a água congelada também existe na natureza, no
nas geleiras, na neve, no granizo, como a gente já havia falado. Então, veja só, aqui é um esquema, né? Como se a gente tivesse feito um corte para que você perceba que tem água debaixo da terra, tem água em cima da terra, tem água suspensa no ar também. E aqui a gente tem estado líquido, sólido e gasoso. E a evaporação acontece na natureza. Veja só. Quando nós dizemos que a água tem 3 estados e que existe uma transformação de um estado para o outro, nós também temos que entender que isso vai acontecer na natureza. Então, a água que está no solo, a água que está nos lagos, a água da vegetação, ela vai evaporar. A gente vai chamar aqui de transpiração, ali nas plantas, né? A transpiração das plantas é extremamente importante para o nosso ciclo hidrológico. Então, a água evapora, ou seja, estava no estado líquido, no solo, nas plantas, nos seres vivos, nos animais, na gente também, e ela evapora. Ela evaporando, ela passa a compor o nosso ar, ela vira nuvem, ela fica na nossa atmosfera. A condensação e a fusão também acontecem na natureza. Então, veja só, a água transpirou do solo, da árvore, da gente, do lago, do mar, ficou suspensa no ar. Lá no ar, ela se resfria novamente. E aí, aquela água que estava no estado gasoso volta a ser líquida. Ela pode chover, ou ela pode até se solidificar e cair como neve, como granizo. Aqui, então, quando a gente fala que a água que estava suspensa no ar vai chover, a gente está falando de condensação. E a fusão, professora? Veja só, quando chega a primavera, o verão, as geleiras podem se derreter. A neve que caiu ao ser tocado pelo sol também vai se derreter. O granizo, à medida que o dia vai ficando mais quente, também vai se derreter. Então, o derretimento da geleira, dos lagos congelados, da neve, do granizo é a fusão na natureza. A constante transformação dos estados físicos da água forma um ciclo que nós chamamos de ciclo hidrológico, ciclo da água. Hidro é um prefixo, aqui é uma parte da palavra que vai indicar água. Hidrológico, hidrate-se, hidrate-se não é tomar água? Hidrológico é o ciclo da água. Então, isso aqui a gente está falando do ciclo da água. Acontece, pessoal, que não é assim uma coisa de cada vez. Não é assim, ora a água está evaporando, ora a água está caindo, ora a água está congelando. Não, isso tudo acontece o tempo todo, né? O tempo todo as plantas estão transpirando, a água está se condensando, está se congelando, está se descongelando. Então, isso acontece o tempo todo na natureza. Eu gosto de falar com os meus alunos que não é igual o Power Ranger, que na hora que ele fala assim, é hora de morfar, aí o vilão para e espera ele transformar para depois continuar brigando. Não é assim que acontece na natureza. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem transpiração, tem condensação, evaporação e fusão, tudo ao mesmo tempo. E esse ciclo da água é que renova a água. Esse ciclo faz uma renovação. Então, sabe o dinossauro? A água que nós bebemos é a mesma que ele bebeu de verdade. Não é só a mesma que estava lá na natureza. Ele bebeu, depois ele morreu, se decompôs, essa água evaporou, virou chuva, choveu, evaporou de novo. E isso foi acontecendo. A água que nós consumimos hoje também pode ser reaproveitada e será reaproveitada.
Então, esse ciclo é extremamente importante para que a natureza continue o curso da natureza. Se a gente desmata, por exemplo, a gente perde uma boa parte da transpiração. Então, a gente vai ter menos chuvas, um ar mais seco e se prejudicar com isso. Por isso é importante entender e preservar o ciclo hidrológico. E, sim, você bebe a água dos dinossauros. Eu agradeço a sua atenção, espero que você estude bastante esse assunto e preserve a água. Um grande beijo e até a próxima!